E aí, caros alunos, força máxima! Pessoal, estamos aí para conseguir, passar por essa nova dificuldade, esse novo desafio que está para ser vencido, não é isso? Eu conseguindo fazer a minha aula daqui e vocês tentando, aliás, todos nós tentando aí vencer o coronavírus. Lembrando, tá? De sempre estar lavando as mãos. Se não puder estar lavando as mãos com água e sabão, faz o uso do álcool em gel. E principalmente, gente, evitar o contato, com multidões, tá? Saindo de dentro de casa sem necessidade. Avisa o papai, a mamãe, não é isso? E até mesmo os seus avós, que não é o indicado, né? A gente tem que ficar, não é isso? Em casa, em quarentena. E vocês aí assistindo a aula do Força Máxima, não é isso, pessoal? E exercitando. Não podemos abrir mão dos estudos, hein, pessoal? Vamos lá? Então, eu estou aqui justamente para falar com vocês, eu, professor Wagner Santos, professor de ciências, nós iremos falar do módulo 4. O módulo 4, ele fala sobre transformações das substâncias. Lembra lá que nós falamos, a respeito já de substâncias? As substâncias são formadas por pequenas unidades, não é isso? Que são chamados átomos. E os átomos, quando ligados uns aos outros, eles formam moléculas. A partir de dois átomos ligados, você tem as chamadas moléculas, que elas vão começar a formar verdadeiros arranjos, formando novas substâncias. E aí eu tenho as substâncias. Mas essas substâncias podem sofrer transformações. E essas transformações é o que nós iremos ver, que pode ser uma transformação física ou uma transformação química. E de que forma nós vamos poder estar entendendo melhor isso? Primeiro, entender o que são as transformações físicas e químicas. Mas depois vamos conseguir identificar através de algumas características. Mas vamos lá. Primeira coisa, as transformações físicas. As transformações físicas é quando não envolve alteração na composição das substâncias. Lá na composição química, lembra quando eu falei que os átomos, quando ligados um ao outro, formam moléculas e tudo mais? Tem a formação de substâncias. Mas quando não envolve a alteração desse arranjo químico, eu tenho uma transformação física. E essa transformação física, ela pode ser até mesmo exemplificada pelo gelo que derrete, não é isso? Lembra lá daquela forma de gelo que você tirou da geladeira, ia colocar no seu suco e você acabou esquecendo em cima lá da pia, ou da mesa? O que ocorre com o gelo? Continua naquele estado físico dele, no caso sólido? Não, Justamente por ele absorver, conseguir o ambiente trocar energia com ele, ele vai sair daquele estado sólido indo para o estado líquido, não é isso? Processo de passagem que nós chamamos de fusão. Lembra disso, pessoal? Passagem, não é isso? Vamos lá. E aí, um outro exemplo é a água que ferve e vira vapor. Você tem um exemplo lá, quando você vê que está cozinhando lá o arroz, sobe aquela fumacinha branca, não é isso? E aquela fumaça bate na tampa e acaba se condensando. Mais uma vez eu falando a respeito da passagem, não é isso? Das substâncias e das transformações. Mas aí, pessoal, de vapor, ela sobe, bate lá na tampa, se condensa, e quando você tira a tampa lá, cheia de gotículas de água, aquilo ali é um processo de condensação. É uma transformação da matéria? Sim, mas qual? Física. Porque a água não deixou de ser água. A água apenas alterou o seu estado físico. Ela apenas alterou o seu estado físico. E não deixou de ser água. Nós temos dois exemplos aqui, não é isso? E, por acaso, eu tenho aqui que um tempo atrás, antes de começar essa aula aqui, eu tinha colocado alguns cubos de gelo dentro desse recipiente, que é uma taça, uma tulipa. E aí, como eu deixei aqui no ambiente, o gelo acabou saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Mais um exemplo de
transformação física da matéria. Legal, pessoal? Né? Bom, vamos agora passar para um outro tipo, um outro tipo de transformação, que é as transformações químicas da matéria. E aí você lembra a respeito, de algumas coisas que formam o seu cotidiano, que talvez você não consiga associar que é uma transformação da matéria, você consiga compreender tudo isso daqui, mas você já viu acontecer. Você só não sabia explicar. Mas agora você vai saber explicar. Por quê? Olha só, as transformações químicas da matéria, elas vão alterar a composição, a natureza química daquelas substâncias. E aí eu tenho a formação de uma nova substância que eu vou chamar de produto. Tá? Olha só, formação de novas substâncias. Formação de novas substâncias. E como isso ocorre? Reagentes, eu tenho uma reação química e eu tenho a formação de produtos. Então eu tenho essa alteração aqui, da matéria, da composição química. Então eu vou poder afirmar que eu tive o quê? Uma transformação química da matéria. Quer ver um exemplo? A pizza. Você gosta de pizza, né? Eu também gosto de pizza também. Né? E aí, a pizza, a massa da pizza, quando ela é feita lá, aquela massa que vai batendo e tudo mais, aquilo ali é uma transformação química da matéria. Aquilo ali, não é isso? São vários o quê? Reagentes, reagentes, que vai ocorrer uma reação química e a transformação de produtos. E qual é o produto que eu quero nesse meu exemplo da pizza? É justamente a massa. A massa que eu quero, tá? E como isso ocorre? Lembra lá que provavelmente você já deve ter visto, as pessoas fazendo a pizza, seja na internet, seja em filme, ou provavelmente provável em casa. Não é isso? E lá coloca ovos, leite, açúcar, bota todos aqueles ingredientes e coloca o chamado fermento biológico, que na verdade é uma levedura. Tá? Ao colocar aquela levedura ali, aquele fungo ali dentro da massa, aquele fungo ele vai começar o quê? A se alimentar daqueles nutrientes, aquele ovo, aquela farinha, aquele açúcar que você colocou, e ali vai sofrer uma reação química, tá? Vai começar a formar a massa, olha só, transformação química, e depois de bater bastante lá na massa, sovar ela, virar, bater e botar ela para descansar. Vai botar ela para descansar porque você bateu muito nela? Não. Na verdade, você vai bater para expulsar o oxigênio dentro dela e ali deixar ela completar o que? A reação química dela, tá? Vai deixar ela ali. Você pode ver que depois de um tempo que ocorre com aquela massa, ela começa a dar uma inchada. Ela vai começar a inchar. E por que ela incha? Porque aquelas leveduras que estavam naquela massa, elas ao se alimentarem vão começar o quê? A produzir gás carbônico. E ao produzir o gás carbônico, através de uma reação química, tá? Vai começar a liberar aquele gás carbônico, fazendo com que a massa ela comece a inchar, comece a inchar e crescer cada vez mais. E tem até um truque que vou ensinar a vocês, pessoal, aqui dentro da nossa aula. Que ao fazer a massa da pizza, você simplesmente pega o quê? Uma bolinha daquela massa ali, acabou de bater, sovar ela, não é isso? Você tira uma bolinha ali e coloca um copo d'água. Aquela bolinha ela vai para o fundo do copo, pesadinha, vai lá, você deixa lá a massa. E por que é feito isso? Porque depois de algum tempo, no interior daquela bolinha, ela vai começar o quê? Produzir gás carbônico, o qual a sua densidade vai diminuir, ela vai ficar mais expansiva um pouco, e aquela quantidade daquele gás carbônico, ela vai boiar. Ao ela boiar, significa que aquela sua massa já tem gás carbônico suficiente, ela já cresceu o que ela necessário ela crescer para você formar a sua pizza. E aí você vai poder fazer sua pizza lá e colocar o recheio que você quiser. Mas professor, eu vou comer o gás carbônico, vou comer a substância. Não, o gás carbônico começar a assar,
ele vai simplesmente, né, evaporar, vai ser liberado para o ambiente. E eu tenho, né, a massa da pizza. Beleza, pessoal? Esse é um exemplo do nosso dia a dia de uma transformação química, né, da matéria. Reagentes e produtos que eu acabei de falar. Ó, quando ocorre alteração na natureza química das substâncias, como comprimidos efervescentes, fruta que apodrece, não é isso? E um metal que é colocado no ambiente e depois ele em contato com a umidade ele começa a enferrujar. A ferrugem também é um processo, é uma transformação química? Sim, é um processo de oxidação, né? O que nós conhecemos popularmente como ferrugem. E aí você tem um processo de oxidação. Não é à toa que as pessoas falam, ah, menino, tira aquela bicicleta lá da chuva, lá, que ela vai enferrujar. Ó, não sei o quê. Porque sabe-se que aquele ferro ele vai sofrer uma transformação química, tá? E no caso vai enferrujar. Bom, eu falei sobre o comprimido efervescente. A falar do comprimido efervescente, por acaso, é isso? Eu tenho umzinho aqui. Eu não sei, né? Foi muito por acaso mesmo que eu tenho, né, um comprimido efervescente aqui, tá? Ó, produto, aliás, melhor dizendo, ó, reagente, não é isso? Ó, reagente, substâncias diferentes, o qual eu vou começar a formar o quê? Ficar aqui para dizer melhor para vocês, ó, produto. Então, temos reagentes, vai ocorrer uma reação química, não é isso? Ó, só. E aí, eu tenho um processo de efervescência lá, ó. Vai começar a formar uma nova substância, tá? Comprovação de uma transformação química da matéria, ok? Vamos deixar que vai levar um tempinho, não é isso, pessoal? E vamos continuar aí com a nossa aula, tá bom? Eu tenho, então, acabei de comprovar para vocês a respeito das transformações químicas. E as transformações químicas, elas podem ocorrer, né, por inúmeros motivos. Vamos começar a listar cada um deles aí, tá? Ó, por ação do calor. Por ação do calor. Eu tenho, né, a transformação, aí no caso, um bolo. Eu tenho aquela massa de bolo, não é isso? Quando eu bati aquilo tudo, se simplesmente eu abandonar aquele bolo ali e deixei, ele não vai formar aquele bolo delicioso que é, né, feito nas padarias, até mesmo em casa. Eu preciso o quê? De uma fonte de calor para conseguir transformar aquela massa de bolo naquele bolo, né, delicioso que você come de manhã, à tarde, aliás, em qualquer hora você vai comer aquele bolo delicioso. Mas você tem a transformação química da massa por ação do calor. Outra, por ação da luz. Por ação da luz seria o quê? Bom, vamos lembrar do processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese é quando a planta ela pega lá, através das suas raízes, puxa água e sais minerais, substâncias simples, né? Substâncias inorgânicas, substâncias simples, puxa e pelas suas estruturas leva até as folhas. E quando, na presença da luz, pela ação da luz, eu tenho a transformação dessas substâncias simples em uma substância mais complexa. Então, eu tenho a água e sais minerais, claro, com a adição também do oxigênio e gás carbônico, eu tenho a transformação dessa substância agora em glicose, um açúcar. E é esse açúcar que vai ser distribuído por toda a planta. Tá bom? Aqui, ó. Por ação da eletricidade. Por ação da eletricidade, você tem a quebra de algumas substâncias, né? Vamos chamar de eletrólise. Tá? Lise vem de quebra, elétrico de eletricidade. A quebra de substâncias por eletricidade. Até mesmo um dos combustíveis mais promissores aí do mundo, né? O hidrogênio, que acaba servindo de combustível até mesmo para veículos, que daqui a um tempo, né? Eu acredito muito que nós teremos a substituição da gasolina. Mas, enfim, o hidrogênio ele é retirado da molécula da água. Lembra da molécula da água? H2O. Então, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio
ligado a um de oxigênio. E através da ação da eletricidade, eu vou conseguir romper essas ligações químicas, e conseguir liberar o hidrogênio. Então eu tenho a transformação da substância, que não é mais água agora, já que eu alterei a composição química, não é isso? Por eletricidade. Foi? Vamos lá? Pela mistura de substâncias. Eu acabei de dar um exemplo sobre, não é isso? O comprimido efervescente. Eu misturei uma substância e outra, não é isso? A água e o comprimido, e acabei tendo, não é isso? Um novo produto. Opa! Em falar nisso, né, pessoal? Um minuto. Vitamina C e estudar do que é demais, gente. Vamos lá? Bom, eu tive agora até mesmo, é isso, um novo produto que foi pela ação à mistura de substâncias. O comprimido lá de vitamina C junto com a água. Eu tive um novo produto. Esse líquido alaranjado que vocês acabaram de me ver, né? Bebendo. E por ação de algum atrito. Atrito é quando uma substância ela acaba, né, sofrendo um atrito, ou seja, ela acaba esfregando, esbarrando uma na outra, e eu consigo, né, produzir, ter uma alteração dessas substâncias. Espera aí, vamos dar um exemplo, né, no nosso dia a dia. Eu tenho aí, no caso, o fósforo. O fósforo, quando eu pego o palito, e ao pegar a cabeça do fósforo e friccioná-la contra aquela lixa na lateral da caixa, pelo atrito eu tenho uma reação química. E naquela reação química eu tenho fogo, né? Fonte de luz e calor. Então, mais uma, né? Que a transformação química que pode ocorrer por algum atrito. Não é, gente? Calma. É apenas, né, a coincidência. Eu também tenho um pequeno, né, objeto que é a minha pederneira, que eu carrego aí para as minhas trilhas e tudo mais. A minha pederneira, isso aqui é uma barrinha de magnésio. Eu tenho uma chapa metálica que, ao contato, eu conseguir fazer o atrito, eu consigo produzir, né, ter uma reação química. É isso? E eu estou lá no meu ambiente, eu preciso produzir fogo, né, por algum motivo, fazer a minha refeição lá no meio lá da minha trilha, lá vendo fazer um pernoite, preciso de uma fonte de calor. E eu, consigo produzir calor. Viu, gente? Essa é a minha pederneira. Voltando, né, gente, para a nossa aula. E para comprovar essas transformações químicas, eu preciso, né, perceber algumas das chamadas evidências das transformações, né, químicas da matéria. Mudança de cor. Em falar em mudança de cor, eu estou falando aí, como exemplo do comprimido efervescente. Eu misturei aqueles dois reagentes, coloquei lá, não foi isso, gente? Ao colocar, houve mudança de cor. Aquele líquido que era transparente, a água, em mistura com aquele comprimido, eu tive, né, uma mudança de cor. Ficou laranja, né? Vocês viram aqui. Bom, não só isso, produção de odor. A água antes tinha cheiro de quê, gente? De nada, que a água, né, ela é inodora, ela não tem que ter cheiro, né? Só um tempo atrás aí que a água, não é isso? Vindo aí da estação de tratamento aí que estava com odor, né, não muito legal, não muito interessante para a gente. Porém, né, o normal dela é não ter o odor. Mas no caso das reações químicas do produto aqui, do comprimido efervescente, eu tive a produção de odor, que é aquele cheiro, né, alaranjado, justamente que você associa lá à vitamina C, né? Que a laranja que é também a fonte, né, uma das fontes da vitamina C. Liberação de faísca e calor. Já sei, estão lembrando da pederneira, não é isso? A pederneira, tá aqui, a pederneira, não é isso? Liberação, tô na frente, né, gente? Liberação de faíscas e calor. Eu tenho minha pederneira aqui,
Ó, liberação de faísca e calor. Tá quente? Tá. Tá quente? Um pouquinho. Ó. Foi? Voltando, pessoal. Ó, mudança de temperatura. Eu tenho inúmeras reações o qual vai poder produzir uma quantidade de calor em alguma reação química, tá? Em alguma transformação química. É uma evidência? É uma evidência, sim. Lembra até mesmo aquele bolo que você fez, tudo mais? Depois você teve ali, depois de sofrer aquela reação pelo calor, não é isso? Que nós vimos aqui, ó, o primeiro ponto, nós tivemos lá a liberação, a mudança de temperatura. Houve a mudança de temperatura? Sim. Até mesmo algumas pessoas que não é indicado, gente, não é indicado ficar misturando substância para ver qual que vai dar. Porque às vezes pode dar uma reação qual você não espera, você não tem o conhecimento, tá bom, pessoal? Tem que ter cuidado. E aí você tem alguma lesão, alguma queimadura, até mesmo intoxicação, não é legal. Mas, né, algumas pessoas pegam um pouco de álcool, não sei se é para render, para enfraquecer. Eu aviso mais uma vez, não é legal fazer isso. Mas algumas pessoas costumam colocar um pouco de água dentro, né, do álcool líquido. E ele justamente, né, através daquela reação mistura de duas substâncias, eu acabo formando uma nova substância e a liberação, né, a mudança de temperatura, melhor dizendo, a mudança de temperatura. Alteração de aparência. Alteração de aparência vai ocorrer? Sim, pode ocorrer sim, tá? Eu tive, ó, desde quando você mistura várias substâncias juntos, você tem aí, né, às vezes alteração na cor, na textura, até mesmo na forma, mas não só na forma, mas, né, na composição química, tá? Em outros aspectos também. Falei da aparência. E explosão e liberação de gases aqui no finalzinho, ó, aqui no finalzinho, tá bom? Explosão e liberação de gases. O que nós podemos lembrar disso, pessoal? Né? Nós vamos lembrar a respeito de, então, dos fogos de artifício, onde você tem aqueles fogos, aquelas substâncias, tem a pólvora, algumas substâncias para conseguir dar uma cor, né, aquela grande explosão ali, e você tem os fogos de artifício, aquela bombinha de São João, né, inúmeros outros exemplos que nós temos como explosão e liberação de gases. Lembra até o que eu falei agora, né, agora mesmo, a respeito da mistura de algumas substâncias, né, que não é indicado você estar fazendo essas misturas todas, né? O ideal é que você, né, respeite aquilo ali e não saia misturando nada daquilo, tá? Mas há a possibilidade de ocorrer, né, uma explosão e liberação de gases. E pode ser nocivo, né, pode causar sérios danos à saúde, não só à sua, de outras pessoas também, tá? E não é indicado, só não é legal, tá bom? Estou enfatizando isso mesmo, porque às vezes você escuta isso no noticiário, fica triste e tudo mais. Às vezes é aquela curiosidade, ciência é legal, eu vou ver, vou misturar, mas não é por aí, gente. Ciência é feita com muito estudo, não é isso? E afinco ali para você conseguir conhecer as substâncias, não é isso? E todas as suas características, e futuramente, né, você conseguir, né, ter a capacidade de perceber isso. Bom, pessoal, eu acredito que eu tenho sanado todas as, né, pontos aqui do nosso módulo 4. Módulo 4 é esse módulo qual nós estamos, né, falando hoje. Gostaria muito de agradecer, né, a audiência de vocês, a atenção de vocês, todos vocês, aluno Força Máxima, e eu espero que tenham gostado, né, da nossa aula. Então é por aqui que eu vou finalizar, a nossa aula, e tá aí.
Um forte abraço para vocês, um beijão no coração. Tchau, pessoal!